Sedã na cor de cinza molhado encostou no meio-fio, no instante em que luzes vermelhas e azuis começaram a piscar em seus retrovisores. A manhã estava fria, o céu tinha a cor de água de louça suja, e folhas mortas raspavam na sarjeta em finas correntes marrons. O policial Rogério Bastos saltou de sua viatura com o passo solto e confiante de um homem que já tinha feito aquilo 1000 vezes e nunca duvidara de si mesmo sequer uma. Caminhou até a janela do motorista, já sorrindo, e aquele sorriso não era amigável. Era o sorriso de um homem que acreditava já saber tudo o que precisava saber antes mesmo de fazer uma única pergunta. Dentro do sedã estava sentada uma mulher de mãos firmes e olhos tranquilos. Uma mulher 2 vezes mais calma do que a situação exigia. Embora ninguém ali na calçada entendesse o motivo, Rogério não pediu os documentos primeiro. Não deu nenhuma justificativa para a abordagem. Debruçou-se, apoiou a mão no teto do carro e perguntou, com um sorriso torto no canto da boca, se aquele veículo era mesmo dela. Os transeuntes diminuíram o passo. Uma mulher com uma sacola de compras parou na esquina. Um homem que passeava com o cachorro fingiu checar o celular e parou de fingir. Nenhum deles sabia que a câmera de trânsito acima do cruzamento já estava gravando, que a campainha com câmera da padaria do outro lado da rua já estava gravando, que a pequena câmera do painel montada atrás do para-brisa do sedã já estava gravando, e que a câmera corporal presa ao peito do próprio Rogério Bastos registrava cada palavra que saía de sua boca. O que Rogério não sabia, o que não poderia imaginar enquanto se inclinava para a janela com aquele sorriso fino e satisfeito, era que a mulher ao volante era a doutora Camila Andrade, diretora executiva da Superintendência Regional da Polícia Federal, e que aquele dia estava prestes a se tornar o pior de sua carreira. A cidade ainda não tinha acordado por completo. As lojas continuavam escuras, as grades meio erguidas, e vapor subia de um carrinho de café na esquina, onde o vendedor esfregava as mãos contra o frio. Camila Andrade dirigia um sedã com mais de 13 anos de uso, a pintura desbotada por temporadas de sol e estradas salgadas, o interior com um leve cheiro de condicionador de couro e da goma de menta que guardava no console. Ela não tinha escolta, nem placas oficiais, nenhum símbolo visível no veículo. Preferia assim. Numa carreira construída sobre a discrição, aprendera havia muito tempo que quanto menos atenção um carro chamava, mais liberdade seu motorista mantinha. Naquela manhã específica, ia a caminho de uma reunião com autoridades do Ministério da Justiça, uma reunião sobre um grupo de trabalho que ela vinha montando havia quase 1 ano, e sua mente já percorria a pauta, os nomes das pessoas que precisaria convencer, a ordem cuidadosa em que pretendia apresentar suas conclusões. Checou o retrovisor por hábito, não por preocupação. 29 anos antes, Camila havia entrado pela primeira vez numa academia de formação, uma das poucas mulheres numa sala cheia de homens que presumiam, antes mesmo de ela abrir a boca, que não duraria o ano. Ela durou muito mais que 1 ano. Passou quase uma década trabalhando em casos de crimes violentos em 3 delegacias regionais diferentes, testemunhara diante de comissões parlamentares quando o trabalho exigiu e subira, caso a caso, promoção a promoção, até um cargo que colocava centenas de agentes sob sua autoridade direta. Aprendera cedo que visibilidade não era o mesmo que poder, que a pessoa mais barulhenta numa sala raramente era quem controlava o resultado, e construíra toda a carreira na disciplina silenciosa de ouvir mais do que qualquer um esperava, falando apenas quando suas palavras tivessem o maior peso possível. Essa disciplina versera em salas de reunião, em tribunais, em reuniões com autoridades que a superavam em hierarquia, mas raramente em substância. Serviria de novo, em poucos minutos, numa calçada comum, sob um céu sem cor, embora ela ainda não soubesse disso. Alguns quarteirões dali, no estacionamento atrás de um posto de gasolina, Rogério Bastos encostava na viatura, conversando com um colega, enquanto o café esfriava nos copos de papel. Rogério gostava de falar dos próprios números, das multas que passava e das prisões que fazia, de como se via como o motivo daquele trecho da cidade continuar, nas palavras dele, limpo. Usava essa palavra com frequência. Limpo.
Dizia como quem diz disciplinado, como se fosse uma virtude e não um julgamento. Mencionava quase distraidamente o tipo de gente que costumava notar mais que outras, o tipo de carro que o fazia olhar 2 vezes, e o colega, mais jovem e menos seguro, apenas balançava a cabeça sem concordar de verdade. Havia uma naturalidade no jeito de Rogério falar, uma confiança despreocupada que sugeria nunca ter sido cobrado pelo que dizia ou fazia. Terminou o café, jogou o copo em direção a uma lixeira, errou e não se deu ao trabalho de recolher. Voltou para a viatura, já procurando algo, qualquer coisa, para provar de novo que tinha razão. Não demorou muito. Saiu pela avenida e, minutos depois, um sedã cinza comum passou por uma placa de pare de um jeito que, na cabeça dele pelo menos, já dava todo o motivo necessário. Rogério entrara na corporação 16 anos antes, atraído menos por qualquer vocação especial do que pelo simples apelo de um salário estável e de uma farda que impunha certa diferença por onde ele passasse. No começo fora um policial mediano, nem especialmente talentoso, nem especialmente displicente, mas com os anos algo nele havia endurecido num padrão que seus superiores ou não notaram ou preferiram não examinar de perto. Tinha o hábito de encontrar suspeita onde nenhuma fora oferecida, de ler perigo em comportamento comum quando a pessoa que agia normalmente tinha certa aparência. Seu número de prisões era alto, o que agradava a seus superiores, e poucos deles pensavam em perguntar o que aqueles números realmente representavam, ou quantas das pessoas levadas em sua viatura não haviam feito nada além de existir num lugar onde Rogério decidira que não deveriam estar. Acreditava, com a confiança inabalável de um homem que nunca enfrentara consequência real, que o distintivo o tornava intocável, que o próprio uniforme era uma espécie de armadura que nenhuma palavra de cidadão poderia furar. Essa crença havia se transformado em algo próximo do instinto, guiando suas mãos e sua voz muito antes de sua mente ter tempo de justificá-las. As luzes se acenderam atrás do carro de Camila, banhando o interior do sedã em vermelho e azul intermitentes. Ela não se abalou. Checou o retrovisor, sinalizou e encostou com calma no meio-fio, do mesmo jeito que já fizera centenas de vezes em centenas de cidades diferentes. Porque entendia melhor do que quase qualquer pessoa exatamente como esses momentos deveriam se desenrolar e exatamente como rápido podiam desandar quando alguém decidia que as regras não se aplicavam a ele. Colocou as 2 mãos no volante e esperou. A manhã ficou muito quieta. Atrás dela, uma porta se abriu com um rangido, e passos sem pressa se aproximaram pelo asfalto. Passos que carregavam a confiança particular de um homem que já havia decidido, antes mesmo de ver o rosto dela, exatamente que tipo de encontro aquele seria. A janela já estava aberta quando Rogério chegou, e ele não se deu ao trabalho de se apresentar. Não disse seu nome, não informou a que unidade pertencia, não deu o motivo da abordagem como os manuais de treinamento exigiam. Em vez disso, curvou-se, espiou para dentro do carro e perguntou, com um tom carregado de desconfiança, se aquele veículo em que ela estava sentada era mesmo dela. Camila encarou-o sem piscar. Disse, com calma, que sim, e estendeu a mão até o porta-luvas para pegar o documento com movimentos lentos e deliberados. O tipo de movimento que uma pessoa faz quando entende exatamente com que rapidez um mal-entendido pode virar tragédia. Rogério não ficou satisfeito. Perguntou onde ela trabalhava. Perguntou como ela podia bancar aquele carro, uma pergunta sem sentido dado o óbvio tempo de uso do veículo, e o absurdo da pergunta parecia lhe escapar por completo. Perguntou se o carro tinha sido roubado, embora não tivesse consultado a placa, nem pedido verificação ao despacho, nem reunido qualquer informação que pudesse justificar a acusação se formando atrás de seus olhos. Camila respondia a cada pergunta com o mínimo de palavras necessário. Não levantou a voz. Não pegou o celular. Entregou a carteira e o documento do carro juntos, as mãos firmes, a expressão indecifrável, e observou Rogério virar os papéis como se procurasse algo de errado neles. Uma pequena multidão começou a se formar sem querer. Uma mulher esperando o ônibus observava da esquina. 2 homens de jaqueta de trabalho diminuíram o passo na calçada. Nenhum deles disse nada ainda, mas a presença deles mudava o ar do momento.
acrescentava uma pressão sutil que parecia apenas encorajar Rogério em vez de fazê-lo hesitar. Ele se ergueu, olhou de volta para sua viatura, e então se inclinou de novo para a janela com uma dureza maior na voz, informando a Camila que precisava que ela saísse do veículo. Não ofereceu explicação, nenhuma suspeita articulada, nada além do simples fato de sua própria autoridade e sua evidente determinação de usá-la. Camila perguntou, com cortesia cuidadosa, se estava sendo detida. Rogério não respondeu. Repetiu a instrução, batendo 2 dedos no teto do carro, e aquele batucar carregava uma impaciência que nada tinha a ver com procedimento e tudo a ver com orgulho. Camila abriu a porta devagar e desceu no asfalto frio, fechando-a atrás de si com um clique quieto e deliberado, e ficou parada com as mãos visíveis ao lado do corpo, sem dar a ele nada para reagir, nada para escalar, nada além do simples fato de sua quietude. A multidão no ponto de ônibus tinha crescido mais 3 pessoas no espaço de 1 minuto, atraída pela gravidade particular que envolve qualquer confronto público entre a autoridade e alguém que se recusa a se deixar provocar por ela. Um homem de uniforme de entregador freou a bicicleta e apoiou um pé no meio-fio, observando. Uma senhora mais velha segurava o casaco fechado no colarinho e murmurava algo para o homem ao lado que mais ninguém conseguia ouvir. Nenhum deles interveio, porque nenhum deles ainda entendia o que estava testemunhando. Só que algo naquela cena parecia errado de um jeito que dificultava desviar o olhar. Camila registrava cada um deles sem virar a cabeça, do jeito que fora treinada a registrar uma sala cheia de saídas, e arquivava a informação junto com tudo o mais que ia guardando silenciosamente. O número do distintivo costurado acima do bolso de Rogério, a designação da unidade estampada na viatura, o ângulo preciso do sol contra o vidro da vitrine do outro lado da rua. Um vidro que ela suspeitava, com razão, provavelmente escondia sua própria lente de segurança. Perguntou de novo, no mesmo tom calmo, se estava presa, se havia algum motivo específico para a abordagem que ele pudesse nomear. Rogério dispensou a pergunta com um gesto e foi até a traseira do carro, abrindo o porta-malas sem pedir permissão, passando as mãos pelo forro interno, como se procurasse algo que já tinha se convencido de que estava ali. Estendeu a mão até a bolsa dela pela porta do passageiro aberta e a revistou sem cerimônia, virando um caderno, um molho de chaves, uma pequena pasta de couro que ela guardava para uma identificação que ainda não escolhera revelar. Um policial mais jovem, chamado Bruno Tavares, chegou minutos depois numa segunda viatura, descendo devagar, os olhos alternando entre Rogério e a mulher parada tão calmamente na calçada, e algo em sua postura sugeria que ele sentia, mesmo antes de entender por quê, que aquilo não estava se desenrolando como uma abordagem legítima deveria. Bruno estava na corporação havia pouco mais de 2 anos, ainda jovem o bastante para lembrar exatamente o que seus manuais de treinamento diziam sobre suspeita razoável, sobre os fatos específicos e articuláveis exigidos antes que uma revista pudesse ser justificada. E não conseguia, parado ali na calçada fria, identificar um único desses fatos em nada do que acabara de presenciar. Abriu a boca uma vez, como para fazer uma pergunta, e fechou-a de novo, quando Rogério percebeu o olhar e fez um gesto curto e brusco com a mão, uma ordem silenciosa para ficar quieto, ficar atrás, deixá-lo cuidar daquilo do seu jeito. Camila notou o gesto, notava tudo. Notou a pequena câmera presa logo abaixo do colarinho de Rogério, a lente captando a luz cinzenta da manhã, e algo em sua expressão se assentou, não de medo, mas com a paciência quieta de uma mulher que entendia que cada segundo daquele encontro estava sendo gravado de mais ângulos do que o homem à sua frente conseguiria imaginar. Rogério deu um passo atrás, apoiou as mãos no cinto e a estudou por um longo momento, como se tentasse achar alguma fissura em sua compostura que justificasse tudo o que já decidira sobre ela. Quando voltou a falar, sua voz baixara para algo quase confidencial, quase íntimo, o tom de um homem proferindo um veredito em vez de fazer uma pergunta. Disse a ela que parecia alguém escondendo alguma coisa. Falou devagar, observando o rosto dela em busca de uma reação que nunca veio. E a multidão na calçada já tinha crescido o bastante para que alguns celulares aparecessem, erguidos discretamente,
gravando sem anúncio, capturando uma cena que logo viajaria muito além daquela rua tranquila coberta de folhas. O que a multidão não sabia, o que o próprio Rogério não sabia, era a real dimensão do homem parado à sua frente. Comentários sobre Rogério Bastos existiam dentro da própria corporação, embora raramente saíssem dali. Colegas falavam baixinho, só entre si, de queixas registradas contra ele ao longo dos anos. Queixas que sempre pareciam se dissolver por falta do que as revisões internas chamavam de evidência suficiente. Houvera um senhor idoso interpelado do lado de fora de uma loja de ferragens por ficar tempo demais perto da própria caminhonete. Houvera um entregador retido por quase 1 hora por causa de uma lanterna traseira supostamente quebrada, que depois se constatou estar perfeita. Cada vez o processo se encerrava discretamente, as queixas arquivadas em gavetas que ninguém abria, e Rogério saía de cada uma delas com a certeza intacta, a confiança mais afiada em vez de abalada. Acreditava, num canto não dito da mente, que os distintivos protegiam os homens que os usavam mais completamente do que qualquer lei protegia as pessoas que esses homens juravam servir. Já dissera isso uma vez, meio de brincadeira, a um novato no vestiário, e o novato rira junto porque rir parecia mais seguro do que não rir. Camila respondeu à acusação com uma pergunta sua, questionando com simplicidade o que exatamente ele achava que ela estava escondendo. E Rogério não tinha resposta pronta, só irritação por ela não ter cedido do jeito que esperava que cedesse. Ela não levantara a voz, não pegara o celular para ligar para ninguém, não anunciara seu cargo, não dissera as palavras que teriam encerrado o encontro num instante. E seu silêncio sobre aquele assunto específico não era medo, era estratégia. O instinto de uma mulher que passara 2 décadas aprendendo que a verdade entregue no momento exato pesava muito mais do que a verdade gritada cedo demais. Rogério confundiu a calma dela com culpa. Sempre confundia. Era o padrão de sua carreira, confundir a ausência de pânico com a presença de culpa, e era um padrão que o servira bem tempo suficiente para que não visse motivo algum para falhar agora. Estendeu a mão para as algemas no cinto. O policial mais jovem deu meio passo à frente. Depois se conteve, a mão pairando perto do próprio cinto sem se comprometer com nada. A pequena multidão na calçada ficou paralisada, do jeito que um ambiente fica quieto pouco antes de algo se quebrar. Camila não se moveu. Manteve as mãos onde ele pudesse vê-las. A expressão composta, os olhos acompanhando a pequena luz vermelha na câmera corporal dele, como se estivesse falando diretamente com ela, em vez de com ele. Rogério se aproximou, o metal frio e brilhante na mão, e disse para ela se virar. Foi exatamente nesse instante, com as algemas meio erguidas e o ar frio suspenso, que o celular no bolso do casaco de Camila acendeu e começou a tocar. Rogério o arrancou dela antes que pudesse alcançá-lo, olhando para a tela com um lampejo de irritação, e o nome exibido ali era a subdiretora Helena Marques. Ele não a deixou atender. Silenciou a chamada com um toque do polegar e enfiou o celular no próprio bolso, resmungando algo sobre evidência, embora não houvesse evidência alguma, só um nome numa tela que não significava nada para ele ainda e significava tudo para o jovem policial, parado a poucos passos dali, cujos olhos se arregalaram ligeiramente na palavra subdiretora. Um instante depois, o celular vibrou de novo, uma notificação de correio de voz dessa vez. E embora Rogério não a tenha ouvido, o jovem policial relataria mais tarde, em seu próprio depoimento, ter vislumbrado o começo de uma linha transcrita aparecer brevemente na tela antes que Rogério a silenciasse. Um fragmento de frase começando com as palavras: Diretora Andrade, a secretária já chegou à sala de reunião. Rogério dispensou a interrupção. Disse a si mesmo que não significava nada. Disse a si mesmo que era algum truque, alguma coincidência, algum blefe desesperado de uma mulher que finalmente percebera em que encrenca estava. Segurou o pulso dela e estendeu a mão para a segunda algema. Foi nesse momento que uma SUV preta dobrou a esquina 2 quarteirões adiante, movendo-se com uma velocidade e precisão que fez todo o pedestre na calçada se virar para olhar. Reduziu apenas um pouco a velocidade ao se aproximar, depois parou num ângulo logo atrás das 2 viaturas, e antes mesmo que o motor tivesse silenciado por completo,
suas portas se abriram quase em uníssono. 4 agentes à paisana desceram, movendo-se com a calma coordenada de gente que treinara exatamente para aquele tipo de chegada, os olhos varrendo a cena num único movimento ensaiado antes de se fixarem na mulher parada no centro de tudo. O agente especial Ricardo Falcão contornou a frente do veículo primeiro, o casaco ainda abotoado contra o frio, a expressão indecifrável, exceto pela tensão nos cantos dos olhos. Foi direto até Camila, parou a uma distância respeitosa e disse apenas uma palavra, pronunciada com um peso que pareceu paralisar a rua inteira. Senhora. A palavra caiu como um veredito. Os 3 agentes atrás dele se endireitaram quase em uníssono, a postura mudando para algo formal, quase reverente. E a transformação foi tão imediata, tão completa, que até os curiosos com os celulares erguidos pareceram sentir que o que estavam testemunhando tinha acabado de mudar de forma inteiramente. Rogério sentiu a algema escorregar solta na própria mão, embora não conseguisse lembrar de ter decidido afrouxar o aperto. Olhou de Ricardo para Camila e de volta, a arrogância escoando de seu rosto, do jeito que a cor escoa de uma fotografia deixada tempo demais ao sol. Ricardo se virou devagar para ele, a voz calma, mas carregando uma autoridade que não precisava de volume para ser sentida, e perguntou qual policial era o responsável por aquela abordagem. Ninguém respondeu de imediato. Bruno olhou para as próprias botas. Rogério abriu a boca, não encontrou nada de útil ali dentro e fechou-a de novo. Ricardo recebera a ligação da subdiretora Helena Marques menos de 9 minutos antes. Uma ligação feita no instante em que o correio de voz de Camila chegara à mesa dela, e as palavras diretora Andrade haviam disparado um protocolo que existia exatamente para esse tipo de situação. Um protocolo que poucos agentes jamais tinham motivo para usar, e menos ainda queriam usar. Helena ouvira a mensagem 2 vezes, percebera a tensão sob a formalidade educada, e entendera na hora que algo tinha dado errado numa esquina comum, de um jeito que exigia uma resposta imediata e visível. Não ligara pedindo retaliação. Ligara porque a segurança de uma das autoridades mais graduadas da corporação estava, naquele momento, genuinamente incerta, e porque entendia, assim como a própria Camila entendia, que a forma mais rápida de encerrar uma situação perigosa era muitas vezes simplesmente tornar impossível ignorar suas verdadeiras proporções. Ricardo reunirá sua equipe de resposta em menos de 3 minutos, e o trajeto do prédio federal levara os 5 minutos restantes. Ricardo não levantou a voz, não fez gestos dramáticos, não fez nada do que as pessoas poderiam esperar de uma cena feita para câmeras, porque entendia, assim como Camila sempre entendera, que as gravações já existiam e falariam por si muito mais convincentemente do que qualquer raiva. Pediu, com calma, que toda a câmera ligada àquele cruzamento fosse identificada e preservada imediatamente. As câmeras corporais de ambos os policiais, a câmera de trânsito montada acima da faixa de pedestres, a pequena câmera da campainha acima da padaria do outro lado da rua, cuja proprietária já estava na porta com os braços cruzados. Observando a cena com uma expressão entre choque e vingança satisfeita, a câmera do painel dentro do próprio sedã de Camila, gravando silenciosamente todo o encontro de um ângulo que nenhum deles tinha considerado. Ricardo disse a palavra preservado 2 vezes, deliberadamente, para que não houvesse confusão depois sobre o que fora pedido e por quem. A própria Camila também não levantou a voz. Deu um passo à frente e, no mesmo tom medido que usara com Rogério desde a primeira pergunta, pediu que nada fosse apagado, nada revisado seletivamente, nada resumido por conveniência. Queria cada segundo salvo, exatamente como fora gravado, de cada fonte, sem exceção. Um técnico da equipe que chegara começou a trabalhar de imediato, conectando um pequeno dispositivo às câmeras corporais, ainda presas aos uniformes dos 2 policiais, baixando a gravação antes que alguém pudesse sequer sugerir o contrário. Do outro lado da rua, a dona da padaria ofereceu sua própria gravação sem que precisassem pedir 2 vezes, dizendo apenas que tinha visto tudo pela janela e já decidira que queria aquilo registrado. A multidão, maior agora, observava num silêncio que passara da curiosidade para algo mais próximo da reverência,
cientes de que testemunhavam não uma punição, mas um acerto de contas, a chegada lenta e inevitável da consequência para um homem que passara anos acreditando que a consequência jamais o encontraria. Não demorou muito para que o capitão Osvaldo Neri chegasse pessoalmente, descendo de seu próprio veículo, com a gravidade sem pressa de um homem que comandava aquele distrito havia quase 2 décadas e aprendera a ler uma cena antes que alguém precisasse explicá-la. Pediu primeiro a gravação da câmera corporal, assistiu parado na calçada, os braços cruzados, o maxilar travado. E quanto mais assistia, mais sua expressão mudava, a confiança em seu próprio departamento, azedando em algo mais próximo do nojo. Viu o momento em que Rogério se aproximara da janela, sem cumprimento algum. Viu a revista do porta-malas feita sem causa. Viu a bolsa esvaziada no banco, as perguntas repetidas sem que respostas jamais fossem realmente buscadas. As algemas erguidas sem um único motivo articulado que sobrevivesse ao mais brando escrutínio legal. Viu também o jovem policial parado de lado, incomodado, mas calado, e fez uma nota mental de conversar com ele depois, não como alvo de culpa, mas como testemunha que talvez precisasse ser lembrada de que o silêncio, em momentos como aquele, era também uma escolha. Osvaldo não esperou por uma revisão formal para chegar a conclusões. Virou-se para Rogério, parado pálido e rígido a poucos passos, e disse, numa voz baixa o bastante para que só os mais próximos ouvissem, para entregar o distintivo. Rogério começou a protestar, começou a se explicar, começou a buscar a mesma confiança que o carregara através de cada queixa antes daquela. Mas as palavras morreram na garganta quando viu a expressão no rosto do capitão. Não era raiva exatamente, era algo mais frio, mais definitivo. A expressão de um homem que passara anos defendendo sua corporação em público e acabara de ver, em tempo real, exatamente porque aquela defesa estava ficando cada vez mais difícil de sustentar. Rogério desprendeu o distintivo do cinto e o colocou na palma aberta de Osvaldo sem dizer mais nada. E a pequena multidão na calçada, ainda gravando, capturou também aquele momento. O clique metálico do fecho se soltando, o silêncio que se seguiu. A investigação interna começou dentro de poucos dias, avançando numa velocidade que surpreendeu até os que dentro da corporação já estavam acostumados a processos mais lentos e brandos quando se tratava dos seus. A gravação foi reunida de cada fonte exatamente como Camila pedira, sincronizada numa única linha do tempo que não deixava lacunas para interpretação, nenhum espaço para o tipo de edição seletiva que salvara Rogério de consequências tantas vezes antes. Quando a gravação foi finalmente apresentada à comissão de revisão, não restava ambiguidade alguma para discutir. Cada palavra que Rogério dissera, cada gesto, cada revista injustificada, existia agora em alta definição, de 4 ângulos diferentes, e nenhuma explicação que ele oferecesse depois conseguiria suavizar o que a gravação mostrava tão claramente. A notícia da abordagem já começara a se espalhar dentro da própria corporação, comentada entre policiais que antes tinham descartado as antigas queixas contra Rogério como exageros ou mal-entendidos, e um a um, pessoas que tinham ficado caladas por anos começaram a se manifestar. O senhor idoso da loja de ferragens prestou depoimento. O entregador veio contar sua própria versão, ainda amargurado pela hora que perdera parado num meio-fio, sem nunca ter recebido explicação alguma. Um padrão começou a se desenhar. Uma queixa após a outra, cada novo relato se encaixando nas últimas peças de um quebra-cabeça que ninguém quisera terminar de montar até então. Uma mulher chamada Marisa Quental veio relatar uma abordagem de 4 anos antes, quando Rogério a interrogara por quase 40 minutos do lado de fora de seu próprio prédio, por causa do que ele chamara de uma semelhança suspeita com outra pessoa qualquer. Uma semelhança que, ao se reconsiderar depois, não existia em lugar nenhum além das próprias suposições dele. Um rapaz, já crescido e trabalhando como mecânico, lembrava de ter sido obrigado a ajoelhar-se no asfalto molhado por quase 1 hora, enquanto Rogério revistava um carro que pertencia perfeitamente legalmente ao próprio pai dele. Cada relato, isolado, poderia antes ter sido descartado como um mal-entendido pontual, do tipo que acontecia, lamentavelmente,
em qualquer corporação grande formada por pessoas imperfeitas. Juntos, organizados agora em ordem cronológica cuidadosa por investigadores que já não tinham mais incentivo algum para desviar o olhar, formavam algo inegável, um contorno que estivera visível havia anos para quem quisesse olhar com honestidade, e invisível apenas para quem nunca fora chamado a fazê-lo. O capitão Osvaldo Neri revisou pessoalmente cada nova queixa assim que chegava, cruzando datas e locais com registros de plantão, havia muito arquivados e esquecidos, sem um segundo olhar. Descobriu, para seu próprio desalento silencioso, que 3 supervisores diferentes ao longo dos anos tinham anotado preocupações sobre Rogério Bastos em avaliações de desempenho, preocupações que cada vez tinham sido suavizadas na redação final, amenizadas por frases como "precisa melhorar" e "desescalada", em vez de qualquer coisa mais próxima da verdade. Osvaldo não se isentou dessa falha. Numa reunião privada com a equipe sênior da corporação, reconheceu abertamente que o sistema criado para identificar policiais como Rogério, na verdade, o protegera ciclo após ciclo, e que essa proteção, ainda que não intencional, carregava seu próprio peso de responsabilidade que a corporação já não podia fingir que não existia. A comissão de revisão se reuniu numa sala simples e sem janelas, os membros sentados ao redor de uma mesa comprida, sob lâmpadas fluorescentes zumbindo, assistindo à gravação num silêncio quase total. Camila não compareceu para defender sua própria causa. Enviou uma breve declaração escrita, pedindo apenas que o processo fosse justo, rigoroso e aplicado igualmente a toda queixa descoberta ao longo da investigação, não só a sua. Sua reserva, quando a notícia finalmente chegou à comissão, pareceu apenas aprofundar o peso do que já tinham visto com os próprios olhos. Não havia teatro em seu pedido, nenhuma exigência de espetáculo, só uma insistência tranquila de que a verdade, uma vez descoberta, pudesse se sustentar sozinha, sem enfeites. A própria comissão tinha 13 membros naquele ano, reunidos de toda a corporação, e pela primeira vez na história da instituição, incluía 2 civis, nomeados especificamente para trazer uma perspectiva externa aos assuntos internos. Uma dessas civis, uma professora aposentada chamada Marlene Aguiar, diria depois numa entrevista que esperava encontrar, ao entrar, um caso construído sobre ambiguidade, do tipo palavra contra palavra, que tornava as revisões internas tão difíceis de resolver com justiça. O que encontrou, em vez disso, foi uma gravação tão completa, tão livre de qualquer lacuna onde uma explicação pudesse se esconder, que a deliberação da comissão durou menos da metade do tempo que esses casos costumavam exigir. Disse que a parte mais difícil de todo o processo não fora chegar a uma decisão, mas sentar com o entendimento quieto e desconfortável de que uma gravação assim tão clara nem sempre existira, e que para cada policial flagrado dessa forma tão evidente, certamente havia outros, de anos passados, que nunca tinham sido gravados. A decisão da comissão, quando finalmente chegou, veio sem alarde, entregue numa breve declaração pública que, ainda assim, percorreu rapidamente cada canto da cidade. Rogério Bastos foi demitido da corporação, seu registro profissional cassado, e as conclusões da revisão encaminhadas às autoridades civis e criminais para consideração adicional, junto com todas as queixas anteriores que a investigação desenterrara ao longo do caminho. O capitão Osvaldo Neri se apresentou pessoalmente diante da imprensa, a voz firme, mas carregando um peso inconfundível, e ofereceu um pedido de desculpas público a Camila Andrade, nominalmente, reconhecendo abertamente que a corporação falhara, não uma vez, mas repetidamente, e que essa falha não seria mais permitida se esconder atrás de procedimento ou silêncio. Anunciou uma revisão completa dos protocolos de abordagem de trânsito em toda a corporação, junto com treinamento obrigatório voltado especificamente a viés, responsabilização e o uso adequado das próprias câmeras que, naquele caso, tinham contado uma história que ninguém conseguia negar. A vida de Rogério Bastos fora da corporação começou a desmoronar de formas que nada tinham a ver com tribunais ou comissões de revisão. Sua esposa, que passara anos ouvindo apenas a versão dele dos fatos, assistiu à gravação sozinha,
uma noite, à mesa da cozinha, e disse muito pouco depois, embora o silêncio entre os dois se alargasse nas semanas seguintes. Vizinhos que antes acenavam para ele da varanda passaram a encontrar motivos para desviar o olhar. Ele se candidatou a vagas em 3 empresas de segurança privada diferentes e foi recusado discretamente pelas 3. Cada rejeição chegando sem explicação, embora ele entendesse bem o que as motivara. Passava as manhãs, agora, do jeito que antes passava as tardes em patrulha, dirigindo sem destino algum, como se o próprio movimento pudesse escapar da versão de si mesmo que circulava sem parar pela internet para quem quisesse ver. Não procurou Camila. Não pediu desculpas. Na única entrevista que aceitou dar, sentado rigidamente diante de um jornalista local, insistiu que só tinha feito seu trabalho, que seguira seus instintos como sempre fizera, e o jornalista, observando-o dizer aquilo, notou depois que ele parecia genuinamente acreditar no que dizia, o que de algum modo tornava o momento mais triste, em vez de mais fácil de perdoar. Camila, por sua parte, recusou toda a oportunidade oferecida de transformar o momento em algo mais afiado, mais punitivo do que a própria verdade exigia. Quando repórteres perguntaram se pretendia buscar alguma ação pessoal além das conclusões da própria corporação, respondeu simplesmente que a justiça não precisava de raiva para estar completa, que precisava apenas da verdade, entregue com clareza e aplicada igualmente a todos, independentemente do distintivo que usassem ou do cargo que ocupassem. A gravação da abordagem, divulgada como parte do registro público, se espalhou muito além das fronteiras da cidade em poucos dias, vista por uma audiência muito maior do que qualquer um dos envolvidos imaginara, discutida em redações e salas de estar por todo o país, não como uma história de vingança, mas como uma ilustração nua e inegável de com que rapidez o poder podia azedar quando ninguém acreditava estar sendo observado. Nas semanas seguintes, Camila recebeu um convite para falar num congresso nacional dedicado a padrões e reformas na segurança pública, convite que aceitou não por qualquer desejo de reviver o episódio, mas porque entendia o valor de transformar uma única manhã dolorosa em algo instrutivo para os milhares de policiais que jamais cometeriam os erros de Rogério, desde que alguém tomasse o tempo de mostrar claramente, de fora, como esses erros pareciam. Ficou de pé no púlpito, num terno cinza simples, a expressão calma, a voz medida no mesmo tom que usara naquela calçada fria semanas antes. E não falou de si mesma. Falou sobre responsabilidade, sobre as escolhas discretas do dia a dia que ou conquistavam a confiança pública ou a corroíam, sobre a diferença entre poder exercido com integridade e poder exercido simplesmente porque ninguém na sala parecia capaz de impedi-lo. Lembrou à plateia que todo distintivo carregava consigo o peso integral da crença do público de que seria usado com honra, e que essa crença, uma vez quebrada, levava muito mais tempo para se reconstruir do que jamais levara para se estilhaçar. Disse a eles, sem nomeá-lo diretamente, que o policial que a abordara naquela manhã não fora tanto uma anomalia quanto um sintoma, a ponta visível de um padrão muito maior que prosperava onde a responsabilização era tratada como opcional em vez de essencial. Falou dos 2 anos em que o policial Bruno Tavares pedira, depois, transferência para uma unidade de relações com a comunidade, determinado, a seu próprio modo silencioso, a provar que o silêncio que guardara naquela calçada seria o último silêncio que guardaria num momento como aquele. Falou do capitão Oswaldo Neri, que desde então implementara uma política exigindo que toda abordagem de trânsito com mais de 10 minutos de duração fosse automaticamente sinalizada para revisão de supervisão, uma política nascida diretamente do fracasso, mas desenhada deliberadamente para prevenir o próximo. Não ofereceu esses detalhes como elogio a si mesma. Ofereceu-os como prova de que uma única manhã, por mais dolorosa que fosse, ainda podia se transformar em algo que sobrevivia à própria dor, desde que as pessoas que a testemunharam escolhessem, depois, agir em vez de simplesmente seguir em frente. A plateia se levantou antes mesmo que ela terminasse a última frase, os aplausos avançando em ondas que pareceram surpreendê-la mais do que a qualquer outra pessoa presente.
embora os tenha aceitado com a mesma compostura tranquila que carregara em cada momento desde a própria abordagem. Em outros lugares, academias espalhadas pelo país começaram a incorporar a gravação daquela manhã cinzenta de outono a seus próprios currículos de treinamento, usando-a não como espetáculo, mas como instrução, pausando a gravação em momentos precisos para perguntar aos alunos o que dera errado, onde a escalada poderia ter sido evitada, que suposição inconsciente levara um homem a estender a mão para as algemas antes de fazer sequer uma pergunta significativa. A gravação se tornou, em salas de aula longe de onde fora originalmente registrada, um espelho erguido diante de toda uma profissão, pedindo a cada nova geração de policiais que olhasse de perto o que via refletido ali e decidisse, deliberadamente, quem pretendia se tornar. A subdiretora Helena Marques assistiu ao discurso da segunda fileira, os braços cruzados, um sorriso pequeno e reservado no rosto que não fez esforço algum para esconder. Trabalhara ao lado de Camila por quase uma década até então, vira-a navegar salas muito mais hostis do que qualquer calçada, e entendia melhor do que a maioria naquele auditório exatamente o que a contenção custara à colega manter naquela fria manhã de outono. Depois, caminhando juntas pelo saguão do hotel, Helena perguntou baixinho se Camila já havia considerado como a história poderia ter terminado de outro jeito. Se o telefone não tivesse tocado naquele exato instante, se a SUV tivesse se atrasado mais 5 minutos. Camila considerou a pergunta por um longo momento antes de responder que preferia não se deter na versão dos fatos que nunca aconteceu, apenas na responsabilidade de garantir que não pudesse voltar a acontecer com alguém sem telefone chegando, sem cargo esperando para resgatá-la, sem câmeras posicionadas por feliz coincidência em cada esquina. Aquele, disse ela, era o verdadeiro trabalho agora, e era um trabalho que sobreviveria a cada manchete que o incidente tinha gerado. Camila Andrade voltou ao trabalho discretamente, do mesmo jeito que sempre abordara antes daquela manhã mudar o rumo de tantas carreiras ao seu redor. Manteve o mesmo sedã, ainda com mais de 13 anos de uso, a pintura não menos desbotada por temporadas de sol e estradas salgadas, e não ofereceu explicação a quem quer que perguntasse por que não o trocara simplesmente por algo mais novo, algo que refletisse melhor seu cargo. Não precisava que a explicação fizesse sentido para ninguém além dela mesma. Entendia melhor do que a maioria que a verdadeira medida do caráter de uma pessoa se revelava não nos momentos em que o mundo observava, mas nas manhãs comuns e sem destaque em que acreditavam, erroneamente, que ninguém as observava. A câmera acima do cruzamento continuou gravando, muito depois que aquela história em particular terminara, capturando incontáveis outras manhãs, incontáveis outros carros encostando quietamente em incontáveis outros meios-fios. E em cada um deles, despercebida e não anunciada, estava a mesma verdade simples e implacável que desfizera Rogério Bastos numa manhã fria de outono sob um céu cinza e indiferente. O verdadeiro poder nunca esteve no metal preso a um uniforme. Só existia nas escolhas que uma pessoa fazia quando acreditava, erroneamente, que mais ninguém podia vê-la.